Ok, estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa tarde, bem-vindos. Ou bom dia ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde vocês estejam. E também se vocês estão assistindo esse webinar ao vivo ou no replay. Eu queria agradecer a participação de todos que já estão online conosco aí e também agradecer a XMobots pela parceria na realização desse webinar e também ao Éder, que será o palestrante de hoje. Boa tarde, Éder. Bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Queria dar boas-vindas para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, que vai acompanhar posteriormente. Como o Eduardo falou, meu nome é Éder, sou engenheiro agrícola, sou consultor de negócios aqui na XMobots. E aí eu vou trazer um pouco para vocês sobre o panorama do algodão, né? Discutir um pouco sobre a redução da rentabilidade, a redução do custo através aumento da rentabilidade, né? Legal. Obrigado aí, Éder, por trazer esse tema aí para a nossa audiência. Antes de passar aí a palavra para você iniciar a apresentação, eu queria só dar alguns recados aqui rápidos para o pessoal que está nos assistindo. Primeiro, pessoal, é sobre o replay. A gente sempre disponibiliza o replay na íntegra para vocês reverem com calma, compartilharem com seus amigos. Então, aguardem hoje por volta das 4 da tarde o e-mail com o replay. Mas, claro que o ideal é assistir ao vivo, para vocês poderem ter as suas dúvidas respondidas aqui. O pessoal já está mandando os comentários de dúvidas através aqui do chat, está funcionando direitinho. E aproveitem esse tempo que vocês terão aí de frente para um especialista na área, mandem seus questionamentos, se possível, fechem outras abas do navegador, coloquem o celular no silencioso, para a gente ter foco aqui nessa 1 hora que vamos estar juntos aproximadamente. Segundo lembrete é sobre o certificado de participação. A gente está enviando geralmente um dia depois do webinar, a gente manda também por e-mail, procurem sempre na caixa de entrada, às vezes vai para a caixa de spam, e se alguém não receber, só mandar um e-mail que nós enviaremos novamente. E o último lembrete é o seguinte, na verdade é até um pedido, eu estou colocando para vocês no chat o link de inscrição nesse webinar, eu peço que, se possível, vocês compartilhem esse link com seus amigos, dessa forma a gente vai fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas que às vezes estão fora da nossa base de dados, não estão nos seguindo aí pelas redes sociais, e faz com que os seus amigos também compartilhem aqui com vocês esse tempo ao longo desse webinar. Beleza? Então, acho que é isso. Eu vou interagindo agora com vocês aqui pelo chat, vendo as perguntas, selecionando, agrupando as perguntas semelhantes, e eu volto no final da apresentação para a sessão de perguntas e respostas. Éder, quando você quiser compartilhar aí a tela, fica à vontade. Perfeito, vamos lá, pessoal. Ok, já estamos vendo sua tela no modo de edição e agora no modo de apresentação. Éder, está tudo certo com a tela, com o compartilhamento e com o teu áudio. Se tiver algum problema, alguma tela que travar, ou se tiver algum probleminha no áudio, eu entro aqui e te aviso. Perfeito, Eduardo. Quero fazer uma apresentação bem dinâmica, então, se tiver algum comentário pertinente àquela tela, você fica à vontade de me interromper para a gente ir conversando, tá bom, pessoal? Então, como eu comentei, eu sou engenheiro agrícola, trabalho aqui na área comercial da XMobots, e vou falar um pouco sobre o algodão e um pouco sobre a solução que a XMobots lançou esse ano, que é a solução algodão, né? Falando um pouco sobre o cenário mundial, são mais de 30 milhões de hectares cultivados com a fibra. Desses 30 milhões de hectares, um destaque aí para as Américas, mais de 6 milhões de hectares plantados. E o Brasil, numa posição bem significativa, com mais de 1.600.000 hectares plantados, tá? Aí um panorama dos últimos 5 anos, a gente vê uma crescente na área plantada, quando na safra 2015-2016 era menos de 1 milhão de hectares plantado com a fibra, 950 mil hectares, e hoje mais de 1.600.000 hectares. E aí a gente tem um destaque para as regiões centro-oeste e nordeste do país, principalmente os estados do Mato Grosso e da Bahia. Eu trouxe uns dados para vocês do Conab, da área plantada, a produção e a produtividade. A gente tem um destaque grande do estado da Bahia, que quase dobrou a sua produtividade nos últimos 5 anos, e uma crescente muito forte aí no Mato Grosso, onde 2015 e 2016 eram 3 mil quilogramas plantados aí, de produtividade, né, por hectare, hoje chegando a 4.200 quilogramas por hectare. E aí,
para a gente falar um pouco sobre aumento da rentabilidade, que é o foco do webinar de hoje, dar um destaque nos custos de produção. Tá? A gente vê que tem uma parcela grande, a maior responsável dos custos de produção são defensivos, mas eu queria chamar a atenção para outros dois, que é o custo com semente e com fertilizante, tá? Porque a gente falou um pouco aí sobre aumento de área plantada, aumento de produtividade, mas quando a gente pensa em aumento da rentabilidade, a gente vai focar na redução de custos. E aí, trazer para vocês como trabalhar com sensoriamento remoto hoje, pensando nos cultivares de algodão. A ideia é trazer para vocês uma análise temporal do desenvolvimento da cultura. Então, desde os primeiros períodos de emergência, aqui eu peguei um ano safra, tá? Peguei um exemplo de soja e algodão. E aí o algodão, principalmente esse ano, teve atraso nas chuvas, né? O algodão vai ser plantado no começo de janeiro, então a gente tem as primeiras semanas de janeiro para o plantio, e aí a gente identifica com 15, 20 dias após a emergência, a coleta dos primeiros dados, né? Para fazer a parte de identificação de falha de plantio, alguma mancha de reboleira, por exemplo, ou alguma planta invasora que possa trazer um problema nessa altura do desenvolvimento da planta. Posteriormente, a gente tem uma análise para regulador de crescimento e aplicação de estimulante, e mais posteriormente para desfolha. E aí eu vou falar mais detalhadamente de cada uma dessas soluções, tá bom? Voltando, né, a falar um pouco sobre o sensoriamento remoto, hoje já é muito utilizado a análise de imagens de satélite, e aí eu trago para discussão algumas imagens para você. A primeira esquerda aqui, uma imagem de satélite com GSD em escala métrica. A gente tem um GSD de 3 metros por pixel. E aí eu trago duas outras imagens, no caso, são as mesmas imagens, na RGB com 5 centímetros por pixel, e a outra com análise NDVI. E aí aqui eu levanto aquele questionamento, né, sobre agricultura de precisão. Como que a gente consegue a tomada de decisão mais assertiva com os dados que a gente tem? Então, hoje já é muito utilizado a imagem de satélite, dá um ganho significativo nos resultados, porém, quando a gente fala com escala centimétrica, a gente está ajustando, né, lapidando o diamante, como a gente fala. E aí eu trago um pouco mais detalhada essa imagem, então eu peguei um zoom de uma área para a gente ter ideia de como é. Então, quando a gente pensa numa aplicação, a taxa variável, com autopropelito, que já tem tecnologia de desligamento de seção, ou até mesmo desligamento de bico a bico, se a gente está falando de uma escala métrica, o seu resultado não vai ser tão assertivo quanto uma escala centimétrica, que vai trazer informação nesse nível de detalhamento, tá? Então, aqui a gente consegue identificar de forma mais visível zonas de alto, médio e baixo, que é como o pessoal costuma trabalhar, tá? E aí, falando um pouco sobre essa qualidade dos dados, a gente tem análise de um talhão, e a gente consegue chegar nesse nível de detalhamento que hoje é muito difícil ter com uma análise através de uma imagem de satélite. Quando é possível, o custo é muito elevado. Então, a gente enxerga hoje a utilização de vantes, de RPAs, drones, enfim, como uma alternativa mais viável para você aumentar a rentabilidade da sua lavoura através da redução de custos, tá? Então, o processamento de imagens, ele traz uma informação detalhada. Aqui a gente tem um exemplo para um único ponto, foram necessárias 12 imagens, então a gente está falando de acurácia e precisão, tá? Um detalhe muito minucioso
para a gente chegar nesse nível de resultado. Lembrando que essas imagens são compostas por uma base RTK, né? Todo voo ele é georreferenciado, ele tem acurácia e precisão, e uma câmera multiespectral e um software de pós-processamento de imagem. Então, uma vez o ortomosaico pronto, a gente entra com uma tecnologia de inteligência de análise, que é o nosso software de pós-processamento de imagem. Então, falando um pouco mais sobre a solução algodão da Xmovax, que ela é composta pelo Arator 5B, que é uma aeronave de asa fixa, com uma autonomia aí de mais de 60 minutos de voo por bateria. Então, se a gente estiver pensando em rendimento diário, trabalhando com uma câmera multiespectral, você vai conseguir fazer uma média aí de 5 a 6 voos por dia, tá? Pensando em 60 minutos por voo, um rendimento de 300 a 450 hectares por voo, a gente tem um rendimento maior aí na ordem de 2.000, 2.500 hectares por dia, né? A gente fala 6 voos porque a gente está pensando na luminosidade do dia, tá? Não adianta eu começar a trabalhar muito cedo, 6, 7 horas da manhã, porque o sol está muito inclinado ainda, os dados que a gente vai obter não vão ser os melhores. Trabalhando com uma câmera multiespectral, o ideal é começar a trabalhar aí entre as 8 até umas 4 horas da tarde. Tá? E aí, a gente, para falar um pouco sobre o que pode ser feito utilizando essa tecnologia, a gente tem a parte de identificação de falhas de plantio, né? Então, quando a gente pensa logo após a emergência da cultura, até os 45 dias, a gente consegue identificar e quantificar essas falhas. E, através disso, extrair relatórios para quantificar qual que seria o prejuízo por conta da produtividade esperada. Então, vamos supor aí uma área de 50 hectares que foi feita essa análise, a gente tem que 4,49% de falha identificada traria um prejuízo de aproximadamente 14,3 arrobas por hectare. Então, você consegue setar a sua estimativa de produtividade. Então, você entraria aí com uma produtividade de 320 arrobas, que seria o esperado, o estimado, visto a quantidade de falhas identificadas, cairia para 305. E aí, dependendo do estágio fenológico da cultura, é possível você tomar alguma ação, um replantio, às vezes, ou uma correção que seja feita, lembrando que hoje a tecnologia não traz qual é o motivo. Se eu tiver uma infestação de praga, de doença, a tecnologia vai me trazer? Não, ela vai te trazer que você tem um problema e, através do georreferenciamento, né, como eu comentei, todos os dados são gerados com base RTK, então você tem acurácia centimétrica para trabalhar com isso, você vai ter a informação precisa. E aí você consegue uma amostra de solo, uma amostra de planta, para fazer as devidas análises, para tentar mitigar e corrigir esse erro. Então, um questionamento que sempre aparece para a gente: é possível identificar pragas e doenças? Especificamente não, mas olha só, através de um voo, é possível você saber onde você tem um problema, identificar de forma georreferenciada, e através de uma coleta de dados mais apurada, identificar o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui é uma infestação de cascudinho marrom. Uma infestação de cascudo vai te trazer um prejuízo no final da sua lavoura, não vai permitir que a sua lavoura se desenvolva da melhor forma, que muito desuniforme, com muita perda de produtividade no final dela, tá? Então, quando a gente fala sobre aumentar a rentabilidade da lavoura,
a gente está procurando reduzir os custos, tá? Então, a gente tem muita tecnologia embarcada hoje, principalmente falando em aplicação, os autopropelidos possuem tecnologia de desligamento de seção, até desligamento de bico a bico, porém, a gente precisa de dados apurados para conseguir trabalhar nesse nível de detalhamento. Então, aqui eu trago uma área de aproximadamente 200 hectares, que foi feito um voo com multispectral. A gente pode até ver, isso é uma questão interessante. A gente tem uma área de sombra aqui, uma nuvem, isso a gente sabe, tem noção que é um problema em análises multispectrais, porém a gente consegue mitigar muito disso daí através da classificação da imagem. Isso é uma tecnologia desenvolvida por nós, da Exmobiles, e ele consegue fazer essa classificação e a identificação das zonas de manejo. Então, olha só, a gente consegue dividir essas classes de acordo com a necessidade do momento. Então, vamos supor que eu realizei um voo após os 45 dias de emergência da cultura para fazer uma análise de regulador de crescimento. Então, aqui eu tenho zonas de alto, médio e baixo, no caso foram 3, mas se eu quisesse dividir em 5, 6, 7, 10, enfim, de acordo com a necessidade. E aí, através de uma correlação com o vigor vegetativo da planta, do NDVI, propriamente dito, eu consigo gerar esses mapas de aplicação. E aí vamos falar sobre a redução de custo propriamente dita, tá? Então, eu peguei um estudo de caso com regulador de crescimento, o produto, no caso, é o PIX, com preço de R$ 29,64 por litro, né? R$ 29,64 por litro. E aí, identificando uma área com alto vigor vegetativo, definido como zona 3, onde seria necessário a aplicação. Então, como o pessoal diz, né, que eu escuto muito nessas viagens que eu faço, a cultura do algodão, ela é uma cultura extremamente técnica, ela é coisa para profissional mesmo, tá? É uma cultura que você precisa fazer o manejo para que você não tenha prejuízo no final. Então, a partir aí dos 35 dias após a emergência, é feita uma análise do desenvolvimento da cultura. Então, se a cultura ela estiver escapando, como o pessoal fala, estiver aumentando muito o seu tamanho, isso vai dificultar para você, principalmente na colheita, né? Você não vai ter uma colheita tão uniforme, tão limpa no final do desenvolvimento dela. E aí você também não vai ter uma perda de produtividade, principalmente nos primeiros ramos, né, que o pessoal chama de bacheiro. Então, o intuito de você entrar com a aplicação de regulador de crescimento é você travar o crescimento dela, para que ela não atinja uma altura maior do que a desejada, e você garanta a sua produtividade nos primeiros ramos, tá? Eles chamam de travar a cultura. E aí você vai fazer uma aplicação de acordo com o índice de vigor vegetativo. A gente sabe que tem uma correlação muito grande com a altura. É claro que aqui você pode mandar um técnico de campo, um especialista, um agrônomo, para você confrontar os dados, né? E aí que a gente fala que é uma análise mais assertiva. Você tem a coordenada, e aí você não manda o técnico simplesmente para o campo para procurar alguma coisa. Esse já num talhão todo. Imagina fazer um monitoramento de uma área de 200 hectares. A gente sabe que é um trabalho um pouco cansativo e está muito sujeito ao erro humano. Aqui não. Aqui é uma análise pontual e assertiva. E aí, se a gente pensar numa dose de 0,3 litros por litro de calda, uma calda de 60 litros por hectare, nós estamos falando aí de uma redução de custo de R$ 355 por hectare. Por quê? Porque ele está deixando de aplicar contínuo, né? Através da média, por exemplo. Eu vejo como que está o meu talhão todo e faço uma aplicação na média. A média muitas vezes leva ao erro, tá? E aí a gente está falando de uma redução significativa, pensando em
6 aplicações de regulador de crescimento, vai variar muito, né, conforme o desenvolvimento da cultura, mas vamos pensar aí de 3 até 6 aplicações de regulador de crescimento por talhão. Então, se a gente levar essa conta mais para frente, ao longo do desenvolvimento da cultura como um todo, são práticas a serem incorporadas dentro da cultura do algodão, que vai reduzir o seu custo de produção e, consequentemente, aumentar a rentabilidade da sua lavoura. E aí muita gente me pergunta, Éder, mas a tecnologia é barata? Não, não é barata. A gente sabe que hoje, o produtor agrícola, um investimento na ordem de 90 a 100 mil reais, isso eu já falo do Vant, né, o Arato 5B, com 2 baterias, base RTK, câmera multispectral e treinamento, né? Que não adianta a gente ter um equipamento desse e não ter condições de operar. Então a gente está falando de um investimento aí na ordem de 100 mil reais, que é possível ter o payback dele, o retorno do valor investido, numa ordem aí de 260 hectares, pensando em apenas uma aplicação, tá? E aí, para por aí? Não, a gente sabe que tem a questão do desfoliante. Então eu trago para vocês um outro exemplo, uma área que foi feita pré-aplicação de desfoliante, e aí aquela mesma ideia, né? Você trabalhar com a classificação das áreas, com índice de vigor vegetativo, e depois disso você fazer as zonas de manejo. E aí segue aquele mesmo princípio do regulador de crescimento. Não é fixo, tá? Então o pessoal fala assim, Éder, então você está trabalhando com a média para cada ponto desse, de acordo com os dados que foram captados durante o voo. Sim, é exatamente isso. Só que você trabalha com uma média local, não com uma média global, tá? Então, você consegue fazer a identificação das zonas de manejo, e aí você consegue configurar. Aqui, por exemplo, cada quadrado desse, eu coloquei para 5 metros, mas isso, ele é configurável de acordo com o equipamento que você tem. Éder, eu tenho um pulverizador hoje com uma barra de 36 metros, e eu não tenho desligamento bico a bico. Eu consigo trabalhar com essa tecnologia? Consegue. Se tiver um desligamento de seção, você consegue trabalhar, mas a minha seção aqui são 14 metros, são 5. Isso o software permite que você configure de acordo com o que você tem. A ideia é trazer a análise para uma escala centimétrica para você evitar o erro de trabalhar com a média global, tá? E aí, na análise da rentabilidade também, né? Pensando na redução de custo, trabalhando com desfoliante, a gente tem a aplicação de Drop Ultra SC, que é um herbicida, um herbicida seletivo, no caso, né? Eu coloquei errado aí na apresentação, desculpa, pessoal. E aí ele já tem um preço maior para aquisição em relação ao regulador de crescimento, tá? A gente está falando aí de um produto de mais de R$100 o litro. E para aplicação de desfoliante, nesse exemplo a gente tem 3 classes, tá? Uma classe alta, média e baixa, onde a gente vai regular a vazão para variar a concentração do produto. Então, se a gente pensar numa dose cheia de 60 litros por hectare, uma concentração de 0,45 litros por litro de calda, nós teríamos 3 zonas de aplicação e uma variação, né, da área aplicada, uma variação da concentração do produto e, consequentemente, uma redução no custo desse defensivo. Aqui, tanto para o desfoliante quanto para o regulador de crescimento, a gente está pensando apenas na redução de custo e não no aumento da qualidade da fibra, né? Ou a melhoria aí na colheita, traria uma colheita mais limpa. Enfim, existem outros ganhos se a gente pensar na agricultura de precisão propriamente dita. Então, por exemplo, por que eu tenho uma região que não ocorreu o desenvolvimento do capulho como
como a outra área. A gente pode fazer uma análise mais assertiva, através de uma identificação por análise de solo, análise de planta. Tá? Então, assim, existem ganhos indiretos, se a gente parar para ver o desenvolvimento da cultura como um todo, né? Uma análise temporal, tá, pessoal? Então, pensando na redução de custo, nós teríamos aí em torno de R$ 514 por hectare, tá? Considerando aquele mesmo investimento, é uma economia que se paga numa hora de 180 hectares. Então, se a gente pensar hoje em cultivar de algodão, uma fazenda de 1.000 até 20.000 hectares, é uma tecnologia muito abrangente, tá? Ela abrange o pequeno, o médio e o grande produtor. É uma tecnologia que se paga e ela vem pensando na qualidade da fibra e no aumento da rentabilidade na cultura do algodão. A gente sabe que a gente está sujeito a intempéries climáticas. Esse ano, por exemplo, a gente teve atraso nas chuvas, e o atraso nas chuvas causa algumas consequências, principalmente para o planejamento, né? Pensando no atraso do plantio do algodão, consequentemente você vai atrasar a janela pensando no atraso do plantio da soja, você vai ter, consequentemente, um atraso na janela do algodão. E esses são os desafios da agricultura brasileira, né? Pensar no aumento da rentabilidade através da utilização de agricultura de precisão, pessoal. Bom, basicamente isso que eu tinha para trazer, os questionamentos, tá? Aí ficam os meus contatos para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, tá? Fico à disposição aí, pessoal. Legal, Éder. Obrigado aí pela apresentação. Vamos às perguntas, então. Queria dar as boas-vindas aí para o pessoal que está assistindo a gente, o Maurício de Porto Nacional, Tocantins, Mariane de Salvador, Bahia, o Miguel Ángel de Buenos Aires, Argentina, o nosso amigo Jeff Rodolfo aqui, acredito que esteja em Campo Grande, está sempre nos acompanhando aqui. Tem uma pergunta do Fernando João Bispo Brandão. Ele pergunta qual a diferença do sensor XMA para o XMC. Tá. A XMA é uma câmera multispectral de 4 bandas, né? Ela trabalha as 3 bandas visíveis, que são RGB e NIR, e aí existe uma mudança no tratamento da lente da câmera, tá? Isso é uma tecnologia desenvolvida aqui pela Xmobiles, somadas com a tecnologia de pós-processamento de imagem, que é o X-Farm, a gente tem uma diferença na calibração desse sensor, tá? Hoje são mais de 4 milhões de hectares mapeados no cultivar de cana, então a gente tem algumas respostas espectrais para a cultura. E a gente está falando de uma folha estreita também. Quando a gente fala de uma folha larga, existe uma diferença na calibração desse sensor. Então, é basicamente a fusão dessas duas tecnologias, tanto o filtro da câmera quanto o pós-processamento de imagem, que é o X-Farm. Ok, obrigado, Éder, pelas respostas. Tem umas mensagens aqui do pessoal dando parabéns aí pela apresentação também. O Adriano Santos falou que foi muito bom o webinar. O Cauê Garcia mandou os parabéns aí pela exposição. Mandou os parabéns aí para você, Éder. Tem uma pergunta aqui sobre... você comentou, né, que o investimento não é barato. Se os produtores rurais, se eles estão geralmente internalizando isso, ou se eles alguns preferem ainda contratar uma empresa para fazer esse tipo de serviço. Existem os 2 modelos de negócio. Desculpa, quem fez a pergunta mesmo? Foi o Guilherme. Ô, Guilherme, o que acontece? Hoje, os equipamentos da Xmobiles podem ser adquiridos através do Finame, do BNDES. Aí ele já te dá uma possibilidade maior, né, de parcelamento e até uma carência.
Então, hoje a gente tem clientes de todos os tipos, desde os menores, que optam pelo financiamento, quanto os maiores, que optam pela aquisição mesmo, direta ou através de troca de pontos. Então, a gente tem programa de troca de pontos hoje com a Bayer, que é da Orbia, plataforma da Orbia, e com a Syngenta. Então, hoje não é específico para pequenos, médios ou grandes produtores. Ok. Bom, complementando a pergunta, né, aí uma dúvida minha, se esses produtores, qual que é o perfil dos profissionais que trabalham junto aos produtores para fazer os levantamentos, depois processar dados, né? Certo. Quando a gente tem, desde do profissional que presta o serviço, e ele é responsável desde o aerolevantamento até a análise dos dados. Então, é um profissional que já trabalha com a agricultura, então ele tem o treinamento conosco, né? Na aquisição, naqueles valores que eu passei para vocês, a gente tem a Xpilot, uma subsidiada da XMobiles, que você faz de treinamento de aerolevantamento. Então, toda essa parte de legislação, de teoria de voo e prática é feito conosco. E aí, a análise dos dados, que é o ortomosaico propriamente dito, e a elaboração dos mapas para aplicação. Então, é um pessoal que conhece muito de agricultura para identificar qual de acordo com o desenvolvimento da cultura, a análise que ele vai fazer. Ok, obrigado, Éder. O Gustavo Ferraz mandou parabéns pela apresentação, que foi muito clara. O Roberto tem uma pergunta aqui. Nas câmeras multiespectrais, temos um painel de reflectância, tendo em tempo real a luminosidade. Se a de vocês também funciona nesse painel. Exatamente. Desculpa, Rafael? Roberto. Roberto, desculpa, Roberto. Sim, Roberto, a gente trabalha com o mesmo painel de calibração da Micasense, então a gente sabe que ao longo do dia tem uma diferença radiométrica, né, de acordo com a posição do Sol e a intensidade luminosa, então é feita uma calibração através do registro desse painel, né? A gente sempre aconselha 3 fotos antes, 3 fotos depois, provavelmente ele já entende de processamento, para chegar com esse nível de pergunta, para a gente fazer o processamento das imagens. Legal. E uma pergunta aqui do André. Primeiro, ele deu os parabéns pela apresentação. Ele perguntou qual a altura de voo que você indica para essa cultura, né, do algodão com o Arthur. André, vai depender muito da análise que você está fazendo. Então, vamos supor, eu quero fazer uma identificação de falha de plantio logo nos primeiros dias após a emergência da cultura. Então, você vai fazer um voo aí, uma faixa, um GSD entre 4,5 a 6 centímetros no máximo, tá? Depende muito a altura da cultura. A gente aconselha 5 centímetros para você ter um bom rendimento de voo e uma análise bacana, tá? Isso aí com 30 a 45 no máximo, 45 dias após a emergência. A partir daí, se você está pensando em identificação de zona de manejo, por exemplo, vou fazer uma análise de nematóide, eu tenho incidência de nematóide na minha área, eu preciso fazer um voo para a identificação dessas manchas. Você já pode voar 10 centímetros. A mesma coisa que a gente recomenda para regulador de crescimento de folha. Porque 10 centímetros você está trabalhando a nível de folha, tá? Não é a nível de planta. São detalhes que você consegue trazer para a sua análise. Ok. E uma pergunta do Alessandro, se a XMobiles disponibiliza treinamento de voo. Disponibiliza, nós temos, junto com a XMobiles, em si, a subsidiada Xpilot, e aí você pode fazer tanto o treinamento veloz quanto o B-Veloz, que é acima dos 400 pés, além da visada. Lembrando que o Arthur, ele é o único equipamento que é certificado e homologado pela ANAC para esse tipo de aerolevantamento. Então, sim, nós temos esse treinamento. Ok. Bom, Éder, a gente está aqui, a gente praticamente esgotou as perguntas, então, caso não chegue aqui mais nenhuma, eu falo para o pessoal, né, para aproveitarem, né, ao máximo esse tempo aí para
para mandar as perguntas e ter suas dúvidas respondidas aqui. Mas, se não, a gente já vai encaminhando aqui para o final. Antes de pedir as suas considerações finais, Éder, e que recomendações você tem aí para o pessoal, né? Tanto para quem está começando, como para quem já está na área, deu para ver pelas perguntas aqui, tem gente já está na área. Eu queria lembrar, pessoal, que a gente vai disponibilizar ainda hoje o replay, para vocês reverem e para compartilharem também com seus amigos. O certificado de participação a gente envia amanhã, no máximo. E eu lembro sempre de vocês ficarem de olho na nossa agenda de webinars, em mundial.com/webinars, que lá tem todos os eventos que vão acontecer e também o replay de vários outros que a gente já realizou, e vários em parceria aí com a Exmobile. Então, eu queria deixar esses 3 recados para vocês, antes da gente finalizar. E, bom, antes das considerações finais, chegou uma pergunta do Roberto aqui. Ele comentou que eles têm um Arator 5B, que estão no Mato Grosso, e perguntaram quando vocês vão passar por lá para visitá-los, né? Quando vocês pretendem. Olha, Roberto, eu voltei do Mato Grosso na semana passada, foram 3 semanas aí, onde rodei todo a BR-163, a região de Sapezal, Campo Novo do Parecis, Campos de Julho, até próximo à região de Vilhena, né, que já é divisa de estado, até Primavera do Leste. Então, nós estamos frequentemente, né, no estado, por conta da solução. Também tem uma agenda para janeiro, né? Ela foi adiada por conta do atraso no plantio, para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Então, Roberto, eu deixei meu contato no final, mas você pode entrar em contato aqui direto com a gente da Exmobots, fala que assistiu o webinar e a gente agenda, no caso, uma demonstração para você conhecer um pouco mais dos nossos produtos e da nossa solução. Eu conheço essa região ali, eu tenho meu irmão e minha mãe estão em Comodoro, Mato Grosso, ali pertinho, de onde você esteja. Bom, pessoal, eu queria agradecer, antes das considerações finais, eu queria agradecer a participação de todos que estiveram online conosco. Obrigado, Exmobots, pela parceria na realização de mais um webinar, fizemos dezenas aí juntos, né? E agradecer a você, Éder, pelo tempo aí para fazer esse sessão de teste, preparar a apresentação, fazer a palestra e responder aí todas as perguntas. E aí eu peço para a gente fechar as suas considerações finais. Tá, eu que agradeço aí, Eduardo, o convite, poder trazer um pouco de agricultura de precisão é uma satisfação muito grande, né? Nessa ida para o Mato Grosso, rodando as fazendas, o pessoal até comentou, falou, quem precisa da agricultura para sobreviver acaba não ficando, né? Acaba sendo um gap, mas para a gente que gosta, a gente acaba ficando. Então, a gente sabe que a cultura do algodão é uma cultura extremamente tecnificada, é uma cultura muito difícil de trabalhar, tem um manejo particular, um manejo diferenciado, e eu falo para todo mundo, é um oceano azul. Quem está no negócio sabe, uma cultura de alta rentabilidade, mas de alta técnica também. Então, para quem quiser ingressar nesse mercado, o sensoriamento remoto entra com tudo, o pessoal já vem utilizando imagem de satélite, tem bons resultados, só que a gente traz uma tecnologia com mais precisão, com mais informação, trabalhando com escala centimétrica para aplicar tudo que a gente tem. Hoje a gente tem os melhores pulverizadores, autopropelidos, com tecnologia para abertura e fechamento de seção, desligamento bico a bico, só que precisa gerar informação para que ele trabalhe nesse nível de detalhe. Então, quando a gente vem falar de sensoriamento remoto, utilização de drones, imagens multiespectrais, para atender esse mercado, esse gap que a gente identificou. Tá? Então, eu tenho à disposição os meus contatos. A Exmobots é uma empresa pioneira no desenvolvimento de tecnologia, e qualquer dúvida que vocês venham a ter, pode entrar em contato com o nosso time comercial. É uma empresa 100% nacional, os PhDs estão todos aí para esclarecer as dúvidas e desenvolver soluções para esse mercado. Beleza? Legal. Obrigado, Éder, mais uma vez. Pessoal, obrigado a todos pela participação. Eu espero vê-los nos próximos eventos, sejam eles online, né, os nossos webinars e maratonas online, e também nos eventos presenciais, né? Estamos voltando aí com eventos presenciais. O Mundial Connect Drone Show está marcado para 11 a 13 de maio, em São Paulo. A Exmobots já tem lá seu stand confirmado, né? A gente espera vê-los, então, nos próximos eventos, sejam eles online ou presenciais. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço, pessoal. Obrigado.